Oi, pessoas. Então, hoje nós vamos fazer nosso módulo 27, que nós vamos falar de argumentos favoráveis e argumentos contrários, tá? Para que eu possa argumentar, eu tenho que saber o tema que está em debate, eu tenho que ter um posicionamento em relação a esse tema e justificar esse posicionamento com argumentos, tá? Isso acontece em texto oral e texto escrito, mas a dissertação, que é o texto mais pedido nos exames vestibulares, ele pede esse tipo de estrutura. Tá, só que a gente só consegue convencer alguém se nós tivermos bons argumentos, porque um argumento porque sim não é argumento, tá? Então, olha só, aqui na apostila, na página 30, tem até uma ilustração aqui, né, de alguns argumentos que os coiotes, né, e as ovelhas estão tentando dar a respeito do mesmo assunto, tá? Só que assim, quando você não concorda com determinado argumento, com determinado assunto, você vai dar um contra-argumento. O que é esse contra-argumento? O contra-argumento é um argumento que vai derrubar aquele primeiro que já foi dado, tá? E esse contra-argumento, ele tem que ser mais bem estruturado, mais bem ficou feio, hein? Tem que ser melhor estruturado do que aquele primeiro argumento, tá bom? Então, olha só, tem que reconhecer a validade dos argumentos do opositor, apresentar outros contrários e mais consistentes, e contestar a validade dos argumentos do opositor. Só que assim, gente, contra-argumentar não é somente contestar os argumentos, né? Você tem que ter uma base para fazer isso, tá bom? Então, nas atividades aqui da apostila, nós vamos exercitar isso, tá? Então, aqui, na página 31, tem um texto, tá, do professor Drauzio Varela sobre pena de morte, tá? Então, vocês vão ler esse texto, que vai até a página 32, tá? E vocês vão responder a 8 questões que estão aqui, só que vocês vão responder no seu caderno, tá? Eu vou publicar as respostas disso daqui a alguns dias, mas vocês precisam fazer isso por agora, tá? Então, observa que são observa que são 8 questões e elas terão que ser feitas no caderno, porque aqui não tem espaço, porque isso seria uma atividade oral que nós faríamos na sala de aula. Então, a gente está adaptando tudo, né? Vocês sabem. Aí, terminando isso, tá? Essa atividade que a gente vai fazer depois, aí vocês vão fazer no Maestro o número 1 do Em Casa. Então, vocês vão grifar, né, argumentos contrários e argumentos favoráveis dentro desses textos que vão falar sobre a cópia de textos da internet, tá bom? Então, assim, tá da página 35 até a página 37. E lá no Maestro, vocês vão colocar três argumentos favoráveis e 3 argumentos desfavoráveis, tá? Não se esqueçam de que vocês precisam copiar entre aspas, porque vocês estão retirando do texto, ok? E vocês vão fazer o exercício 2 aqui na própria apostila, tá? Então, olha só, a gente está falando de conectores, lembra? A gente já estudou isso, tá? E aí, vocês vão relacionar as funções, né? Identificar as funções dos conectores de acordo com essa tabela. Então, para marcar o tempo, A. Para marcar o lugar, B. Para começar, C. E assim por diante, tá bom? Onde vocês vão fazer isso? Nessa tabela aqui da página 38. Então, eu tenho aqui, por exemplo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele vai fazer o quê? Qual que é a função dele? É marcar tempo, marcar lugar, começar, acrescentar, exemplificar, opor ou concluir? Começar. Então, aqui eu vou colocar a letra C. E por aí vai na tabela inteira. Que eu também vou disponibilizar a correção daqui a alguns dias.